A paz seja convosco. Amém. Estamos retornando para o nosso segundo período, meditando no tema Teologia da Alegria, dentro do subtítulo O Dinheiro. Finalizamos o primeiro período falando sobre a construção de um alicerce sólido. Um alicerce sólido que não são riquezas, não são bens, não são ativos financeiros, mas é em Deus. Ele diz, Paulo, que as pessoas ricas devem usar o dinheiro de uma maneira que coloque para eles um sólido fundamento para o futuro. Que futuro? Terreno? Não. Futuro da glória, futuro da eternidade. Em outras palavras, há uma maneira de usar o nosso dinheiro que nos faz afastar de Deus. Você ter dinheiro pode fazer com que você se afaste de Deus? Sim. Muitas vezes as pessoas que buscam apenas a manutenção financeira, elas querem mais recursos. Você não fica satisfeito apenas em ter uma porção, mas você quer ter duas, e se você tem duas, você quer ter três, e você tem três, o céu é o limite. Sabemos que Paulo tem a vida eterna em vista, porque 7 versículos ele usa essa condição de que ele combateu o bom combate da fé, e ele toma posse da vida eterna. Ele está falando de algo que é um privilégio futuro, não é algo que é momentâneo. A razão por que o uso do nosso dinheiro proporciona um bom fundamento para a vida eterna não é que a generosidade faz merecer a vida eterna. Nós falamos no final da aula, dizendo que não é quanto você dá que vai mensurar se você é salvo ou não salvo. Muitos pastores atrelam a condição dos dízimos e ofertas na salvação. Isso é errado. A generosidade confirma que nossa esperança está em Deus e não em nós mesmos ou no nosso dinheiro. Nós não conquistamos a vida eterna, ela é nos concedida de graça. Ela é uma dádiva de Deus. 2 Timóteo 1,9. Rosângela. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Que nos salvou, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então esse é um versículo também utilizado a respeito da salvação. A minha ovelhinha lá do Rio de Janeiro, Juliano, Ju, se você estiver aí, está aí mais um versículo falando dessa salvação determinada antes da fundação do mundo, não segundo as nossas obras. Nós não recebemos a salvação pelas nossas obras, mas porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Ele nos deu antes em Cristo, antes dos tempos eternos, ou seja, antes que tudo existisse, nós já recebemos de Deus as bênçãos celestiais e também as ordenanças e os comissionamentos. Nós a recebemos apenas ao descansar na promessa de Deus. Quando você descansa na promessa de Deus, você vive uma vida em paz, tranquila e frutífera. Se você não faz isso, você está sempre correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Já viu? Ele consegue pegar? Não consegue. Ele fica... É exatamente isso que nós fazemos quando nós procuramos apenas o nosso benefício financeiro. Depois, como usamos nosso dinheiro, confirma ou nega a realidade desse descanso. E aí você está descansado em Deus. Você confia em Deus e você recebe o recurso financeiro. O que você vai fazer com ele? Essa é a coisa. Então a gente estava conversando lá embaixo, por exemplo, a respeito da briga que o Ara está travando lá junto com a transportadora para receber o recurso.
mas na realidade já foi paga as contas. Está tudo certo? Se eles não pagarem, o que acontece para você? Vai piorar alguma coisa para você? Mas se você receber, o que você vai fazer com esse recurso? Entendeu? Será que eu vou demonstrar a Deus a minha gratidão? Não estou falando de dízimo não. Tá? Eu vou demonstrar a Deus a minha gratidão? Poxa, eu graciosamente eu vou ajudar uma creche, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa. Uma pessoa que está carente, com dificuldade, alguma coisa assim. Então, quando nós devolvemos ao Senhor, numa medida da oferta, o Senhor ele se agrada e ele sabe o que ele faz? Ele dá mais. Se você, como empresário, vamos para a minha querida amada Rô, se você tem um produto que tem um bom preço de venda, com uma boa lucratividade, você vai vender mais ou menos dele? Você vai procurar vender mais ou menos? Mais. Porque ele dá mais lucro. Se você é uma pessoa que dá mais lucro para Deus, no sentido de abençoar vidas, o que ele vai fazer? Investir mais em você. Isso vale para dinheiro, isso vale para conhecimento, isso vale para qualquer área. Se você é uma pessoa que não retém, mas você divide e compartilha, você tem mais. Quanto mais você tem, mais você compartilha, mais você recebe. A matemática de Deus ela funciona assim. Orgulho nas posses é um cuidado que nós temos que ter. Paulo nos dá 3 instruções, ou melhor, Paulo dá 3 instruções aos ricos, porque afinal de contas o Arnes ainda não chegou nos 4 dígitos na semana. Tá? Paulo dá 3 instruções aos ricos, profetizando, hein? Amém. Pega aí, pega. Pegou? A Lourdes não pegou. Pega. O que é isso? Paulo, é que a Luísa nunca participou de um culto desse, entendeu? Em que a pessoa fala assim, olha a bênção, aí vai lá, pega, o cara, aquele que pegar primeiro, né? Pegou primeiro, ele que segurou, né? Recebe. Entendeu? Vai lá, vamos ensaiar, vai. Não? Tá bom. Paulo dá 3 instruções aos ricos sobre como usar o dinheiro para confirmar seu destino eterno. Primeiro, não deixe seu dinheiro gerar orgulho em você, nós já trabalhamos, 1 Timóteo 6,17, que é a condição de você achar que veio de você. Voltando lá no comecinho da aula, do primeiro período em que eu estava procurando o nome, você falou que nome primeiro? Nabucodonosor, homem rico, cheio de posses, seria, a nível de hoje, seria o presidente dos Estados Unidos. E aí ele é repreendido pelo profeta para ele não achar que era tudo segundo as mãos dele, um ato sobrenatural. Passou um tempo, ele foi lá e poxa, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso, como eu tenho terra, e Deus faz ele virar o primeiro lobisomem comedor de grama não é da Disney não, o primeiro lobisomem, porque era um homem que virou animal. O lobisomem começou comendo grama lá e passou 7 anos comendo grama. Aí imagina, eu fico imaginando a cena dele, quando ele volta à consciência depois desse tempo, e ele abre o olho como homem, dentro de um corpo de bicho, comendo grama. E aí aquela destransformação para a volta dele como homem. Eu duvido que aquele homem, ele puxou alguma glória para ele de novo, nunca mais. Tá? Como o nosso coração é enganoso quando se trata de dinheiro. Todos nós já tivemos o sentimento de superioridade que transparece em nosso coração depois de investimento inteligente ou após uma nova compra. Então, às vezes, ou quase que sempre, quando nós nos damos bem em alguma situação, nós parece que foi uma conquista nossa. Eu emagreci, eu passei, fiz um curso, tudo bem aí, gente? Bem aí, não? Beleza? Podemos continuar, não? Pode. Quer uma treina? Não precisa. Tem uma treina? Tem uma treina? Tem uma treina? Não tem. Próximo culto eu trago. Você que não está vendo, o Alisson está medindo o diâmetro do braço dele, entendeu? O filho dele, entendeu? Então, na semana que vem, se Deus assim permitir, eu vou trazer uma treina para eles completarem a missão. Todos nós já tivemos um sentimento de superioridade que transparece em nosso coração
depois de uma ação correta, de um resultado bom. As principais atrações do dinheiro são o poder que dá e o orgulho que alimenta. Paulo diz que não devemos deixar isso acontecer. Por que é tão difícil o rico receber a vida eterna? Por que é difícil? Marcos 10, 23. Esse fim de semana, estava dando aula, eu fiz o povo lá de teologia, lá, os bacharéis cantarem a música do R.R. Soares. Fez bem. Dois cantaram, dois falaram o Novo Testamento, um falou o Antigo Testamento, dos 20, os outros apareceram aqui ao colo. Vamos lá, Marcos 10, 23. Sou eu? É. Sempre quem pergunta. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 17. Espera aí, deixa eu ver se é isso. Não, era 1 Timóteo 6, 17 e depois isso aí em Marcos 10, 23. Primeiro, 1 Timóteo 6, 17. Não depositem, deixa aberto, não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Não confie no que você tem. De novo, 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão é difícil uma pessoa que é rica entrar no reino dos céus. Quando ele fala que ele dá entendimento aos simples da palavra, quem são os simples? São aqueles que não são ricos, seja de dinheiro, seja de conhecimento. As pessoas que não são ricas, elas se submetem mais. Aonde você cresce mais? Na abundância ou na falta? Na falta. Quando que você vai fazer uma campanha na igreja? Não aqui, né? Mas quando você vai fazer uma campanha na igreja? Quando você está bem ou quando você está mal? Desesperado. Desesperado. Aí faz a corrente, dá os nomes lá. Por que nós fazemos isso? Porque quando nós estamos bem, nós achamos que nós não precisamos de Deus. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando a coisa pega, nós tentamos primeiramente resolver nas nossas vidas. Se nós não conseguimos resolver a nossa vida, nós vamos procurar o quê? O sobrenatural. É difícil olhar para toda a esperança terrena que as riquezas oferecem e depois voltar-se dela para Deus e fazer repousar a esperança nele. É muito difícil você estar acostumado a ter 5, 10 mil reais na tua conta bancária, com todas as contas pagas, e aí você começar a falar assim: agora eu vou confiar só em Deus, sem ter aquele recurso. Isso acontece com quem usa cheque especial, por exemplo. Teve um tempo na minha vida quando eu era Los Angeles, que a gente tinha um cheque especial estourado todo mês. Aí um dia eu sentei com ela e falei: poxa, a gente está gastando aqui 100, 200, 300 reais por mês, e a gente não ganha nada, porque só é interessante no primeiro mês que você usa, né? É que nem gasolina. Gasolina com cheque para 90 dias. Você fala: legal, vou pôr gasolina. Aí no outro mês, na semana você põe, vai pondo. Quando começa a cair, aí cai uma da outra. Então, eu e a Rosana começamos a olhar e falamos assim: põe um pouquinho. No primeiro mês a gente utilizou o cheque especial e a gente não conseguiu nunca mais repor esse dinheiro. Nunca mais. Porque você começa a entender que aquele dinheiro faz parte do teu orçamento. Aí eu falei para nós: vamos fazer um empréstimo, porque a taxa do banco ela é menor do que a taxa do cheque especial. Sei lá, era 15%, 20% lá, e a outra era 1, 2, 3, sei lá. Fizemos o empréstimo, foi um arroxo, porque a gente tinha que pagar o cheque especial e mais o empréstimo. Mas quando acabamos de pagar o empréstimo e o cheque especial, qual foi a última vez que a gente teve cheque especial, Rô? Nunca mais. Nunca. Até hoje o banco liga oferecendo. Nunca mais. Porque você aprende a viver de uma condição diferente. Dentro do que você pode. Dentro do que você pode. É lógico que ocorrem situações na vida que fazem com que a situação ela dê aquela desandada. Mas você tem que voltar a colocar os eixos.
Tem que ter uma previsão. Pô, quebrou o carro, bateu o carro, estourou isso, estourou aquilo, gastou uma grande monta de dinheiro. Depois de resolver isso aí, o barco tem que entrar nos trilhos. Tem que entrar nos trilhos. É difícil olhar para toda a esperança terrena que as riquezas oferecem e depois voltar-se dela apenas para Deus e fazer repousar apenas nele a esperança. É difícil não amar a dádiva de Deus e sim o doador. O que é mais fácil? Amar as bênçãos de Deus ou Deus? O Alice vai fazer uma viagem e aí quando ele chega em casa, é mais fácil aguardar o que ele trouxe de presente ou recepcioná-lo com um abraço? Isso com pais que são viajantes, entendeu? Que trabalham com vendas, esperas. Os filhos eles já vão direto no mundo, pai. Pô, pai, trouxe aquele carrinho, trouxe isso, aquilo ali. Não se preocupa com a figura da pessoa. E muitas vezes a gente se preocupa só com a bênção. Então essas pessoas que fazem as campanhas, que Deus abençoa, a última coisa que ele vai lembrar é de quem deu. Ele vai lembrar daquilo que ele recebeu. Pode lembrar da igreja, mas ele nunca vai lembrar da condição de Deus, que é o que nós vivemos nesse advento de Natal. A figura do Papai Noel, ele tira a figura de Deus do centro e coloca o bom velhinho. Um bom velhinho que ele não tinha nada de bom. Era um homem natural e normal, entendeu? E se associa a figura de Deus como aquele que só dá presentes. Entendeu? Então eu sou bom para receber algo em troca. Então o conceito é todo errado. Ensine a Júlia que o presente que vocês dão para ela, quem dá é o papai da terra, os papais da terra, ajudados pelo papai do céu. E pastor, nessa questão que você está falando, aí acaba assim, se a pessoa começa nessa roda, o primeiro passo nessa roda aí ela tem, às vezes, pessoas ou multidões vai virando uma roda e consome e não para. Aí vai pro resto da vida. Isso é natural, entendeu? Porque é uma bola de neve, ela não fica naquela medida assim, ela sempre vai aumentando cada vez mais. É difícil olhar para a esperança terrena e depois depositar apenas a confiança em Deus. É difícil não amar a dádiva e sim o Criador ou o doador. Mas essa é a única esperança para o rico. Se não fizer isso, estará perdido. Se o homem que é rico, ele não começar a olhar para o autor da vida em vez das bênçãos do autor da vida, eles estão perdidos. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo... De novo? 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força... Não, você não. Você já leu. A Lúlia acabou de ler? Não, você leu, a Lúlia leu. Você não já tinha lido quando você voltou? Já. É a Menise agora. É a Menise, quando você subiu, a Lúlia não tinha subido, você leu. Desculpa. Não, está perdoado. É o 17. 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força para adquirir as riquezas. Para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tá, então Moisés está falando com o povo de Israel da esperança ou da posse da terra prometida de Canaã. E ele vem falando para aquelas pessoas: olha, nós vamos passar lutas, dificuldades, mas quando nós entrarmos naquela terra, não esqueça que quem deu essa terra para vocês foi Deus. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. A gente vê esse conceito em todo o livro de Reis e Crônicas, todo ele. Quando o povo de Israel, em Êxodo também, em Josué, quando o povo entrava na terra, dominava a terra, matava o povo lá, ele falava assim: destrói o quê? Carros e cavalos. Que era o poderio bélico da época.
Porque se eles não fizessem isso, eles iam acreditar no quê? No poderio bélico que eles tinham e não na ação de Deus. Então quando vai lutar contra uma coisa, ele fala assim, não vai todo mundo. Quando vem o exército, lá mais para frente, aparece o exército, não sei se era dos sírios, de 1 milhão de pessoas. Para a gente 1 milhão hoje não é nada, mas naquela 1 milhão de pessoas contra 100, 200 mil israelitas, Deus mostrando a fortaleza de Deus. Quando está lá, não lembro qual que é o personagem lá, que ele vai lá na guerra e fala assim, olha, aqueles que querem ir embora, manda embora. Aqueles que estão com medo, manda embora. Aqueles agora, vamos fazer o seguinte, último teste. Vou beber água no rio. É todo mundo lá, meio de gatinha, né? Tomando água, né? Gideão. Toma água lá. Aí uns tomam segurando a espada, outros metem a cara na água. Esses que estão lá, mandam embora. Só um pouquinho, mais de 300 pessoas na frente de um exército. Então que loucura. E aí o Senhor, através daquelas pessoas, Ele está mostrando que não é a força do braço, que é o que está acontecendo aqui. Não digas, pois, no teu coração a minha força, o poder do meu braço, para adquirir essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Como que eu não me lembro que foi só eu? Quando eu dou oferta a Deus. Quando você compartilha com o Senhor daquilo que você recebeu. Porque senão você vai ficar só com aquilo com você. Mas se você exterioriza, é a condição, por exemplo, do batismo. O que é o batismo? É a expressão externa de algo que está dentro do seu coração. É isso. O que é o casamento? É a manifestação externa de algo que já está no coração dos noivos. Só isso. O que é aceitar Cristo como Senhor e Salvador? É uma manifestação externa, um sim, de algo que já tem que estar no teu coração. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, todo aquele que não crer está condenado. Então, o ponto não é o batismo. O ponto é crer. Tá? É a atitude sempre interior para depois exterior. O grande perigo das riquezas é que os nossos sentimentos eles são desviados de Deus para as suas riquezas ou para as suas dádivas. Nós vemos isso muito nos evangelhos, em que Deus fala, olha, um rei preparou um banquete, aí foi lá, chamou a Menísia, chamou o Alice e chamou a Rosângela. Aí a Menísia falou assim, desculpa, eu não posso ir, porque eu comprei um terreno e eu tenho que ver esse terreno. Há algum erro em comprar um terreno? Não. Chega para o Alice e fala, Alice, você vai lá, tal, vai levar o Pedro, vai levar a Júlia, vai levar isso. Não posso. Tenho um casamento para eu ir e eu não vou poder ir. Ou comprei comprei mais um carro para fazer a minha venda de rosa, eu não posso ir. Rosângela, você pode ir? Não, eu não posso, porque a minha empresa está aumentando de produção, eu tenho que construir, comprar máquina e tal. Qual o problema dessas coisas que são lícitas? Elas te afastam de Deus. Você começa a não colocar Deus como prioridade. Então o Alice falou para mim assim, eu fiquei até as 2 da manhã na rua. Deitar 2 da manhã e acordar às 7 da manhã, 5 horas de sono, não é tão ruim, mas não chega e deita e dorme. Vai tomar um banho, vai comer uma coisa, até despilhar a cabeça, entendeu? Então dorme pouco. E ele foi abençoado. Se ele troca a dominical pelo recurso que ele ganhou anteriormente, ele não estava ofertando ao Senhor o tempo dele. O que Deus vai fazer? Tirar. Se ele não sabe administrar a bênção de Deus da provisão, e mesmo assim servir ao Senhor, o que Deus faz? Tira. Deus age dessa maneira muitas vezes. Para os filhos, Ele age de uma maneira que para a gente é incompreensível. Então, se Ele tiver que fazer gemer para você entrar nos filhos, Ele vai te fazer. Mas não é assim que a gente faz com os filhos. É exatamente como a gente faz. Mas parece que a gente esquece, que a gente tem uma amnésia espiritual, mental, entendeu? Que quando o nosso filho age errado, a gente repreende, a gente corrige. Se tiver que ter um castigo físico ou qualquer outro, vai ter, porque o nosso objetivo é fazer o quê? Que a criança, ela entre nos trilhos. Por que a gente acha que Deus age diferente com a gente? Voltando. Será que esse ensino que nós temos da riqueza, de no rico não entrar no reino dos céus, será que esse ensino, ele é de saúde?
riqueza e prosperidade. Antes de passar para a terceira exortação de Paulo aos ricos, temos de considerar um mau uso comum, no verso 17 que nós já lemos. O texto diz que Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa alegria. Isso não tem a ver com o texto de Tiago, que você pede apenas para você esbanjar nos seus próprios deleites. Esbanjar é uma coisa, se alegrar e se deliciar com aquilo que tem é outra coisa. Você recebe a bênção de Deus, você se alegra com aquilo que você tem. Outra coisa é você querer mais. Você quer mais, para você querer depois mais, você querer mais. Tá? Essa é a dificuldade. Então, será que está ligado? Tipo, quando você começa essa quando você fala tá ligado, eu vou falar tá amarrado. Não liga, eu te amarra. Vai, fala. Então, eu vou falar ligado de novo. Se está de acordo, vamos dizer. Se está de acordo a questão, você é lícito de você desfrutar porque você está conhecendo Deus. Não é lícito, agora, é obrigação. Então, aí a questão do esbanjar, você se esquece de Deus, tá certo? Essas duas obrigações? Tá, porque quando você esbanja, você é como se você, por exemplo, você gosta de pizza e você consegue comer uma pizza, você vai comprar duas pequenas. É para esbanjar, não precisa ter. Então, tudo que você quer a mais do que a sua porção, do que você necessita, é gula, obrigado, é para esbanjar. Então, quando você vive uma situação em que aquilo te traz alegria, desfrute dela, desfrute, mas não use para esbanjar, querer mais. E na área financeira é muito mais claro. As pessoas, a pessoa só pensa nisso. Então vamos para o Alex de novo. Aí ele falou, olha, essa semana foi muito boa financeiramente. Aí o que ele faz? Hoje à noite, ele fala, caramba, se eu vendi 1.000 ontem, se eu for hoje, eu vou vender mais 2.000. Aí o que ele faz? Deixa ele na casa do Senhor e vai lá. E aí ele percebe que ele ganhou os 2.000. Na outra semana ele vai querer fazer o quê? Repetir a dose. Aí a Ingrid fala, poxa, Alex, vamos passear, vamos lá no pontão. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter mais. Eu tenho que ganhar mais. Você pode comprar os vestidos, você pode comprar a joia, pode comprar os relógios, pode comprar o celular, mas ela quer isso, claro, mas quer muito mais a companhia dele. E o que você faz? Você quer mais? Você quer mais? É uma coisa que não tem fim. Nunca a pessoa fica satisfeita. É a conhecido buraco sem fundo. Ou então bolso furado. Você coloca moedas, e aquilo vai caindo, porque nunca é suficiente. Que é o caso de Lucas, do carro dos celeiros lá. Antes de passar para a terceira exortação de Paulo aos ricos, temos de considerar um mau uso comum. O texto diz que Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento ou para a nossa alegria. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus geralmente é generoso na provisão que faz para atender às nossas necessidades. Além de Ele dar o que nós necessitamos, Ele dá mais. Alguém pode dizer que isso não acontece? É a moedinha certa? Não é, gente. Sempre que você vai na padaria e você compra lá, o Alisson abençoou lá com pão de queijo e o bolo. Ele investiu no dinheiro, continuou no bolso, ainda tem? Ou acabou o dinheiro? Entendeu? Porque Deus deu a mais. Ele sempre faz isso. Para que Ele dá mais? Para a gente abençoar as pessoas. Não é para nós, apenas para nós. Ele proporciona as coisas ricamente. Em segundo lugar, significa que não precisamos nos sentir culpados por ter prazer nas coisas que Ele nos dá. Em todas as áreas. Deus nos concede coisas para que nós sejamos felizes nele. Tá? Então, eu me alegro com a minha família. Eu me alegro. Tenho meus piripaque, derrubante, mas eu me alegro com a minha família. E me alegro estar com a minha família. Ontem nós fomos num noivado
apesar de eu saber que não era um ambiente que a minha filha gostou, mas eu me alegrei em ela estar lá, em ter um prazer dela. Nós temos que nos alegrar com as coisas que Deus nos concede. Em segundo lugar, significa que não precisamos nos sentir culpados por ter prazer nas coisas que Ele nos dá. Elas foram dadas para a nossa satisfação. O que falar a respeito de jejum, celibato, vida sem se casar, sem relações, e outras formas de ligação? São corretas e boas no serviço de Deus, mas não devem ser exaltadas como norma espiritual. Você jejua? Amém. Não se exalte. Está jejuando aí? Não. Parou. Abandonou, né, cara? Entendeu? O jejum é uma prática de mortificação da nossa carne, mas nós não podemos usar isso como um selo espiritual. Então, dentro das igrejas pentecostais, o que é o selo espiritual para saber se uma pessoa é espiritual ou não? Falar em línguas estranhas. Se você não fala em línguas estranhas, você não é espiritual. Simples assim. Eu dei um amigo que assumiu o ministério, e o grupo de pastores se reuniu e falou assim: queremos ver se você é espiritual, fale em línguas estranhas. Entendeu? E era a norma para eles. Então a gente tem que tomar cuidado com jejum, com o mesmo sentido de doação do seu tempo em obras sociais, o que quer que seja, para você não receber o prêmio para si mesmo, para você mesmo não ser beneficiado com aquilo. Nós não devemos exaltar essas coisas como normas espirituais. Você só é espiritual se você fizer um jejum de 2 dias, de 3 dias, se você fizer isso, fizer aquilo. Pastor, aí se enquadra no versículo, né? Ainda que dê seus bens, seu povo vai ser queimado, se não tiver amor por mim, nada será válido. Acho que não. A pessoa não está fazendo para poder ter o mérito para você, e não para Deus. Então está fazendo tudo em vão. Forçadamente vai, entendeu? O que ele está falando é que dentro dessa mesma condição, se você faz um jejum e você faz para si, como diz o Matuto, para se amostrar, está errada essa palavra, não é se amostrar, tá? Para se mostrar. Então, eu faço um jejum para me mostrar. Tanto que o jejum fala assim: se você faz jejum, lava o rosto, unge sua cabeça com óleo, põe umas vestes, sorrisão no rosto, se possível, coloca um cravo na boca por causa do bafo de onça, né? Passa com a mão esquerda para a direita não ver. Exatamente. Então ele está falando: olha, quando você jejuar, não deixe transparecer para as pessoas. As pessoas fazem jejum para aparecer? Faz. As pessoas oram para aparecer? Oram. E Deus está falando: não faça dessa maneira. E o que o Ares trouxe é: se você não tiver a motivação no teu coração em agradar a Deus, o jejum, a oferta, o sacrifício, o que quer que seja para Deus, não tem valor nenhum, porque Ele é um Deus do ouro e da prata. Tudo está sob o seu controle. As provisões da natureza são dadas para o nosso bem e, por meio da nossa alegria diante de Deus, podem tornar-se ocasião de ações de graças, podem não, devem tornar-se ocasiões para ações de graças e adoração. 1 Timóteo 4, de 2 a 5. Primeira Timóteo 4, de 2 a 5. 1, vai. 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostaram da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vamos do começo, para a gente encerrar o dominical da manhã, vamos fazer uma análise desse texto aí. Primeiro, o Espírito afirma expressamente, é uma coisa que vai acontecer e na verdade está acontecendo.
nos últimos tempos. A partir da morte e ressurreição de Cristo, iniciou-se os últimos tempos. Tá? Então, últimos tempos não quer dizer com este ano, com essa década, tem a ver depois da morte de Cristo. Alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Eu digo que creio, vem a luta de dificuldade, eu simplesmente deixo de crer, abandono. Na verdade, nunca creio, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por que a pessoa vai apostatar da fé? Porque em vez de ela ser alimentada pela palavra de Deus, aquilo que nos dá o alicerce, nos dá a segurança, ela ouve aquelas historinhas. Carrega o lenço, coloca debaixo do travesseiro, que aí você vai ser abençoado, entendeu? Faz isso, preenche o carnê do Gideão, e aí você fazendo isso, você vai ser dinheiro. Olha, faz a amarração, não sei das quantas, lá do culto do amor, e aí a pessoa que é amada, ela volta. Ensinos de demônios, mentiras. Se não está alicerçado na palavra, por isso que eu bati nessa tecla. Não avancemos a mais do que a palavra diz. Quando nós fazemos isso, nós começamos a entrar num campo muito perigoso, que é o do meu autoentendimento. Verso 2: ou pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O que é uma coisa que está cauterizada? Era uma ferida que estava aberta, você pega uma coisa quente e cauteriza. É assim que cauteriza a veia no coração. É assim que você tem uma ferida muito grande. A gente vê isso no filme lá do Rambo, né? Ele tomou um tiro, tomou uma facada, aquele cortão, ele foi lá e colocou um pouco de pólvora aqui assim e acendeu, cauterizou, entendeu? Cauterizado, eles têm a mente deles cauterizada, consciência cauterizada, ou seja, por mais que você fale, eles não entendem, porque está duro, está duro. Verso 3: esses homens que obedecem a espíritos enganadores, que falam de ensinos de demônios, que têm a própria consciência cauterizada, o que eles fazem? Eles querem que os outros também tenham a mente deles cauterizada. E eles falam o quê? Proíbe o casamento. Não, você não pode casar. Proíbe você comer. Você não pode comer isso é pecado. A gente estava num evento, e aí a pessoa conversando, né, e ela falou assim: poxa, eu estava olhando a maionese Hellmann's, né? Hellmann's é a maionese do homem do inferno, porque Hell em inglês é inferno, man é homem, só que ali é Hellmann's, é uma palavra alemã, como aquele molho de mostarda Heinz, entendeu? E não tem nada a ver com o homem do inferno. Em inglês, para ser do inferno, tinha que ter um apóstrofe S, e depois do S tinha que ter um M a menos. Então não tem nada a ver. E ele falou: quer dizer que eu posso comer? Eu falei: pode comer, entendeu? Ele está falando aqui. E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos comerem, conhecem plenamente a verdade. Então nós tínhamos um casal, uma vez, já contei essa história, em que eles eram vegetarianos. Aí a minha filha era pequenininha, ela falou assim: que bom que ele é vegetariano, que come só mais carne também, entendeu? A pessoa ela acha que aquela carne vai ser contra a espiritualidade dele. Eu quero ser vegetariano? Seja, mas não queira espiritualizar, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Se você tiver que comer alguma coisa e você abençoar aquela comida, o demônio não fica na farofa. E as pessoas elas acham que o alimento ele carrega um demônio nele, que é uma coisa semelhante à condição do óleo ungido. Que as pessoas acham que um óleo que você serve para fritar bife, ovo, e aí você pega o mesmo óleo e coloca enterrado na terra, a partir daquele momento aquele óleo fica santo, só porque eu impus as mãos dele. Mentira. Você está dando um valor espiritual por uma coisa que é natural. Se você for lá comer o acarajé e você fala: Senhor, eu abençoo esse acarajé em nome de Jesus, se tem alguma consagração aquilo lá, eu estava pensando, pastor, eu falei: gente, será que é só um olhar pessoal meu? Porque parece que com, não sei, outros estados, mas com os baianos, essas questões desses acarajé e outras variedades desse tipo aí,
a gente tem um receio de comer essas A gente coisas. não, eu não tenho. Mas essas comidas são consagradas. Elas mesmo. são consagradas. A gente tem assim, eu tava a colocar aí. A gente vê um receio, assim, medo de chegar perto, porque todo mundo fala que essa questão dos baianos, entendeu? Mas o problema não é a consagração. O problema é que você não ora, você não tem fé suficiente, você não ora arrependendo, e aí você fica com aquele temor. Você tem que entender que se você se deixar levar por uma notícia, aquilo passa a ser verdade para você, mesmo que seja emocionalmente. Alguém chega e fala para você assim, ó, você está com câncer. Mesmo que você não tiver, você vai começar a ficar preocupado, você vai desenvolver alguma coisa. Não tem gravidez psicológica, às vezes a mulher, por que a mulher ela gera leite sem ter filho? Porque ela está tão confiante que ela está grávida, que o organismo dela entende isso. Então quando você dá um valor espiritual muito grande a algumas situações, aquilo não é verdade, mas para você passa a ser. E a gente vê isso no contexto de muitos casos de depressão, de síndromes de pânico, de um monte de coisa, porque a pessoa começa a falar assim, olha, todo mundo tem, então eu também posso ter. Só um pouco de história sobre isso que eu estava vendo, é que essas oferendas que existem hoje, na época dos escravos, eles falavam que eram para os senhores não mexerem, mas era para escravos fugidos, que eles guardavam a farofa, a cachaça para amenizar as dores deles. Eles falavam que era oferecido, mas na verdade estava guardada lá para os escravos fugidos poderem comer para não passar fome. O Alice também é cultura. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome por esse tempo de escola bíblica dominical, pelos ensinos que nos foram passados. Pedimos a Ti que o Senhor nos oriente, nos abençoe, nos guie e nos dê da Tua bênção, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. É porque o Nicolas hoje não está aqui, eu vou falar com mais veemência. Deus possa abençoar a sua tarde, que você possa ter um tempo tranquilo, para que nós possamos à noite louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Chegue antes, para que você possa cumprimentar as pessoas, tendo um tempo de comunhão com elas e não atrapalhar o bom andamento do culto. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe e te conceda graça.